Fala Geek, aqui é o Felipe e hoje vamos falar sobre a HQ do Super-Homem Absoluto, ou Absolute Superman, número 6, lançada agora no começo de abril de 2025. Vale lembrar que a HQ número 5 terminou com Kal-El fugindo de Krypton, sozinho em sua nave, com seus pais e todos os outros kryptonianos mortos. A história começa então 6 anos atrás, no espaço, onde vemos Kal-El desesperado e sozinho em sua nave. Em outras versões do herói, Kal-El fez essa viagem enquanto ainda era um bebê, e por isso não tinha tanta percepção de tempo. Mas agora ele já tem idade para ter essa percepção. E vemos ao longo da página o tempo passando. 8 dias depois da explosão, 8 semanas depois da explosão, 8 meses depois da explosão. E com o decorrer do tempo, vemos que Sol, a sua assistente, ainda não tinha encontrado nenhum planeta habitável para que eles se estabelecessem. Foi somente depois de 17 meses e 14 dias desde a explosão de Krypton que Kal-El entrou de fato no sistema solar. E sinceramente, nesse momento, ele já estava quase desistindo da sua vida, pedindo para que Sol o deixasse no espaço. Mas é claro que ela não aceitaria tal coisa. Ao avistar a nossa estrela amarela, o Sol, Kal-El já começa a sentir a energia fluindo dentro dele. E isso se reflete nele dizendo que está sentindo-se queimando. E é nesse momento que eles encontram o planeta Terra. E com isso, Sol já direciona a nave deles para dentro do planeta. A história então corta para Martha e Jonathan Kent, dois fazendeiros que estão preocupados com sua fazenda, já que faz muito tempo que eles não veem chuva. O problema disso é que, na verdade, a chuva estará ao redor da fazenda deles. E o único lugar que de fato não chove é na propriedade. Martha já tem sua desconfiança de que é a corporação Lazarus que está impedindo a chuva de cair em sua propriedade, já que eles não quiseram vender o terreno para eles. Ela também comenta que os vizinhos viram drones voando em cima de sua propriedade e que eles poderiam estar tramando alguma coisa para evitar que a chuva caísse lá. É logo depois dessa conversa que vemos Kal-El cair meteoricamente no terreno dos Kent. E uma coisa muito legal aqui que vale lembrar é que Sol, a assistente de Kal-El, embutida no seu traje espacial, também era sua nave. Então assim que ele cai, a nave é incorporada de volta ao traje de Kal-El. Também vemos que Sol gastou toda a sua energia e que agora ela vai precisar se desligar para se recarregar. E é então que vemos a primeira interação de Kal-El com Jonathan e Martha Kent. E acontece que eles não falam a mesma língua, e então eles não se entendem inicialmente. Quando o casal estava prestes a chamar pela emergência, Martha convence Jonathan que esse era o milagre que eles estavam buscando. Eles acabaram de pedir por um milagre e veem Kal-El cair em seu terreno. É então que Martha fala para Jonathan: "Você não reconhece um anjo quando vê um?" Se passam alguns dias e durante esses dias vemos o casal cuidar de Kal-El. Acontece que mesmo inconsciente, por causa da energia do Sol, ele ainda é extremamente forte e ainda acaba destruindo tudo por ainda não conseguir controlar essa energia. Em um determinado momento, Jonathan até fala que Kal-El estava com uma febre de 160 graus Fahrenheit, o que equivaleria a 71 graus Celsius. Essa seria a temperatura corporal de Kal-El naquele momento. Apesar de toda a destruição, eles ainda conseguiram cuidar de Kal-El. E quando ele acorda de fato, ele percebe que está em um planeta assim como ele tanto queria. E entendeu que nesse planeta ele tinha mais poder, mais energia do que ele tinha em Krypton. E seria nesse lugar que ele aprenderia a chamar de lar novamente. Esse lugar chamado Kansas. Algumas semanas depois, Kal-El passa a ajudar Jonathan e Martha Kent em suas tarefas cotidianas, ainda sem entendê-los. Apesar da comunicação ser difícil entre eles, o casal estava muito grato pela ajuda de Kal-El. E sinceramente, eles achavam que Kal-El tinha o salvado. É então que certo dia, Sol se reconecta. Ela pede desculpas porque não achou que ia demorar tanto para se recarregar. E avisa Kal-El que as suas células kryptonianas estariam sobrecarregadas
explicando então o excesso de energia que ele está sentindo. Ela inclusive falou que o ajudaria a processar e controlar essa energia extra. E ela explicou sobre o planeta em que eles estavam, no caso, a Terra, falando que a civilização que existia ali era bem jovem, com apenas alguns milhares de anos. Ela foi capaz de fazer o download da língua em que eles falavam, e agora Kal-El é capaz de conversar com o casal que o recebeu. Ele se apresenta, fala que consertou o trator, e o casal fica espantado, literalmente sem palavras. Eles ficam muito felizes, e para melhorar ainda mais a felicidade deles, Sol percebeu que haviam muitos drones no local. Aqueles drones que estavam impedindo a chuva de cair na propriedade dos Kent. Ela foi lá e desativou esses drones. E foi assim que imediatamente a chuva começou a cair na fazenda. E foi assim por 3 dias diretos. É uma pena que, na verdade, toda essa movimentação e atividade na região fez com que, depois de alguns dias, uma pessoa denunciasse a existência de Kal-El ali, alegando uma violação por imigração. Alguns momentos depois, vemos um exército de pacificadores chegar no local. E eles capturam Kal-El, agridem o casal de idosos. Nesse momento, Sol já aciona um modo defensivo, falando que não vai permitir que esses homens levem Kal-El. Mas ao ativar esse modo defensivo, isso causou mais problemas ao casal de idosos. E no meio da confusão, Martha e Jonathan Kent só queriam que Kal-El fosse embora, pois estavam com muito medo. Foi então nesse momento que Kal-El desabou aos prantos e saiu voando, impressionando todos que estavam ali. E a partir desse momento, ele saiu pulando de lugar em lugar, lutando contra a Corporação Lazarus. Ele nunca pôde ficar em um lugar seguro por tanto tempo, e nenhum lugar fazia com que ele se sentisse em casa novamente. A história corta então para o presente, onde a agente Lois Lane vai a um asilo na cidade de Smallville e procura por Martha Kent. A funcionária do asilo fala que ela está na ala de cuidados para casos relacionados à memória e disse que a paciente é amável, mas tem uma história muito triste. Logo em seguida, cortamos para o deserto de Nevada, em uma instalação de pesquisa da Corporação Lazarus. Nela, vemos uma conversa entre duas pessoas. Uma delas seria Brainiac, a pessoa que está por trás de toda a inteligência artificial usada pela Corporação Lazarus. A outra é apresentada para a gente como Ra's al Ghul. E agora, nas próximas HQs, vamos ver como é o Ra's al Ghul absoluto. Mas de cara, pela sua aparência, ele está brutal. Essa foi uma pincelada aí da HQ número 6 do Super-Homem Absoluto ou Absolute Superman. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!